luz por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a comunicadora e oradora Catarina Oliveira, depois no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa de Tiago Fortuna, cofundador da startup Access Lab, e que deixou aqui uma pergunta, várias perguntas até, para a Catarina responder. Mas antes de mais, um comentário, Catarina, a este áudio do Tiago. Olha, obrigada, Tiago, realmente não estava à espera. O Tiago é uma máquina, é assim a pessoa, ele falou de mim, mas eu acho que realmente foi muito engraçado, porque o Tiago, quando a primeira vez que falamos, foi ele, lá está, a pedir-me uma ajuda muito prática, e a partir daí trabalhamos até hoje em conjunto. O Tiago é super, para já eu acho que é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Tem um humor também muito singular, maravilhoso. Gosto. É uma pessoa que eu acho que tem uma capacidade também enorme, porque assim, uma coisa é nós sermos pessoas com deficiência, outra coisa é nós sermos pessoas com deficiência a trabalhar na área da deficiência. E não é fácil trabalhar esta área, e não é fácil nós todos os dias. Ainda no outro dia falava com alguém que tinha começado agora a trabalhar nesta área e dizia, meu Deus, eu não estava à espera de encontrar tanta resistência. E nós encontramos muita resistência porque as pessoas não percebem, ou seja, não veem mais além, só veem os custos. E é preciso resistência, agora usado noutro sentido, em vocês, não é? Exatamente. É preciso resistir a isso, sim, não sim, é? é preciso resistir, é preciso também depois lidar muitas vezes, e nós que trabalhamos na cultura, no desporto, no entretenimento, trabalhamos para o público em geral, depois é muitas vezes difícil lidar com o que nós conseguimos implementar, com o que nós não conseguimos fazer, com o que não conseguimos, ou seja, é preciso aqui uma capacidade de digerir tudo isto. Um jogo, não é? De sim. cintura. E o Tiago, eu acho que é a pessoa que eu conheço que tem mais jogo, é muito político também, muito capaz de dialogar, e admiro muito isso nele, e tenho aprendido imenso. Tu também tens muitas destas ferramentas, sim. E o Tiago lança esta pergunta importante. Na verdade, a última vez que falámos neste estúdio, Catarina, estava aqui o Tiago, o Tiago Fortuna, e a Secretária de Estado para a Igualdade, Ana Sofia Antunes, no outro governo do PS. Muita coisa mudou. E ela não voltou. É verdade. e isto liga-se com a pergunta: como é que vês o cenário político neste momento em Portugal? Sentes retrocessos, estas alterações geopolíticas mundiais para a deficiência também? Que comentário? Olha, eu sinto que sinto-me preocupada neste momento, embora eu acho que nós também tenhamos que ser racionais, não é? Acho que também a questão das redes sociais e de toda a internet também às vezes vem empolar muitas coisas, e às vezes as coisas na realidade não são exatamente com as dimensões que nós vemos em algumas questões, mas sinto-me muito preocupada com estas posições mais extremas que nós sabemos que existem. E que chegam à Assembleia. E que chegam à Assembleia com comentários, com frases, com atitudes, não é? Ana Sofia Antunes chegou a ser insultada este foi ano. Insultada, sim. E isto passa uma validação para muita gente poder seguir estas ofensas na rua, não é? Sim, e vemos também pessoas ligadas a determinados partidos políticos a falar, por isso é que no início também falei da questão das deficiências serem um erro, vemos
temos também muito esta ideia, outra vez novamente, e mais uma vez desta questão de ninguém precisa de adaptações, somos todos iguais, se quiseres tu chegas lá, e isto é extremamente preocupante e deixa pessoas que naturalmente estão numa situação mais vulnerável por diversos motivos, ainda mais vulneráveis e sem a capacidade de chegar a determinados sítios. Portanto, sem dúvida que me preocupa, mas acho que, e o Tiago é uma das pessoas que esteve, aliás, eu e o Tiago criamos agora, tivemos numa comissão de cidadãos, os 230, cada um na sua comissão, e criamos até uma proposta de lei por causa da gratuitidade do bilhete de acompanhante, que já foi assinada por imensas personalidades. Isto nos concertos, nos Exatamente, espetáculos? Sim, na cultura, portanto, em espetáculos, porque basicamente é uma questão que muitas pessoas lá em casa se calhar não percebem, mas há muitas pessoas que deixam de aceder a esses momentos porque têm que pagar 2 bilhetes, porque não conseguem ir sozinhas. E às vezes não conseguem ir sozinhas pelas barreiras do dia-a-dia, mas muitas vezes não conseguem ir sozinhas porque não conseguem ir à casa de banho sozinha. Claro. E isto não é uma questão, mais uma vez, de um benefício, é uma questão de um direito que é negado às pessoas. E esta proposta de lei já foi assinada por mais de 20 ONGs, personalidades como a Namor, a Carolina Deslandes, etc. E, portanto, queríamos muito que isto fosse para a frente. Respondendo ao Tiago, acho que temos que continuar a fazer, ou seja, a abrir espaços de diálogo e a agir, não é? A fazer o que nós conseguimos, neste caso foi uma proposta de lei, mas muitas outras coisas que fazemos enquanto cidadãos e enquanto trabalhadores, neste caso na Access Lab, para que possamos continuar a colocar estes temas em cima da mesa. Vou perguntar isto de outra maneira. O facto da Secretária de Estado para a Igualdade já não ser uma pessoa com deficiência faz a diferença? Tem feito diferença? Eu acho, há um lema dentro da comunidade das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Ou seja, eu acho que nós não podemos, e o que mais vemos, infelizmente, hoje, é temas como a deficiência serem tratados por pessoas, ou seja, nunca há ninguém com deficiência ali. E eu não acho que só pessoas com deficiência que podem trabalhar estes temas. Eu acho que temos que trabalhar em conjunto. Mas tem que se escutar as pessoas com deficiência. Mas tem que se escutar. E eu sei que existem grupos de trabalho que estão a ser escutados, mesmo a Secretária de Estado não tendo uma deficiência agora, não é? Não acho que só precisamos de ter provedores ou secretários de Estado com deficiência, mas acho que, por exemplo, olha, eu sou de Matosinhos e o provedor do cidadão com deficiência é uma pessoa com deficiência, e eu acredito que isso faz toda a diferença. Porque, embora trabalhe com pessoas sem deficiência, eu acho que tu teres essa vivência, colocas mais a questão em cima da mesa, és mais ágil, és mais consequente nas tuas ações e, portanto, sem dúvida, eu acho que é importante, embora não acho, mais uma vez digo, que só pessoas com deficiência possam trabalhar estes temas. Mas, por exemplo, na questão da inclusão no mercado de trabalho, muitas vezes as pessoas dizem, mas nós não sabemos como é que nos vamos preparar, isto parece tudo muito difícil. E às vezes, quando começam a contratar pessoas com deficiência, a própria inclusão e integração das pessoas com deficiência nas equipas faz com que a acessibilidade se construa de uma forma mais ágil. Portanto, é orgânica. Muito importante, exato, e mais orgânica, é muito importante termos pessoas com deficiência nos ambientes, embora não seja exclusivo. Há 2 anos e tal, que é quando estivemos aqui em estúdio, celebrava-se, assinalava-se que Portugal se tornava no primeiro país europeu a aprovar uma estratégia nacional para as pessoas com deficiência. A partir desse ano, as empresas com mais de 100 trabalhadores passaram a ser obrigadas a integrar pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Isto alterou-se? Supostamente, pelo que eu sei, vai ser agora, vai ser revisto o regime laboral, penso que é assim que se chama, e está-se a pôr em cima da mesa esta questão das cotas passar, ou seja, em vez de ser um grau de incapacidade superior a 60%, passar para os 33%. E eu acho que isto pode, efetivamente, fazer com que algumas empresas se coíbam de fazer novas contratações de pessoas com deficiência com incapacidade superior a 60%, porque já têm pessoas dentro da empresa que... Pequenas deficiências. Exatamente, sim. Que poderá ser até umas lentes mais graduadas, não sei. Ou seja, é mais até questões, por exemplo, do foro oncológico, que as pessoas têm atestados de incapacidade ali pela aquela questão transitória ou não, e que têm todo o direito a tê-los, mas isso não abre espaço para novas contratações de pessoas com deficiência que não conseguem integrar o mercado de trabalho de outra forma. O Tiago Fortuna relatou numa crónica no Expresso que foi recentemente a Nova Iorque, cumpriu um sonho, citando cidade cruel e assimétrica, como sabemos, Nova Iorque, e que foi para ele uma revelação
deu-se conta que a diversidade ali não é um conceito, é antes uma realidade, pois o Tiago deu-se conta de ver muitas pessoas com deficiência na rua, em transportes públicos, em museus, em espetáculos. Ali somos visíveis, tanto a usufruir do espaço público como a trabalhar. Palavras dele, simplesmente a viver. Isto espantou-o, ele não vê isso por cá. Como é que refletes isso? Reflito que nunca fui a Nova Iorque, gostava muito de ir, mas vou frequentemente à Espanha, porque o meu namorado é de Barcelona, e vejo isso aqui pertinho. Portanto, a verdade é que olho para as ruas em Espanha e vejo muito mais pessoas com deficiência na rua, muito mais pessoas a usufruir do espaço público, e acredito que o Tiago tenha visto isso em Nova Iorque, e não é porque há mais pessoas com deficiência em Espanha ou em Nova Iorque proporcionalmente do que haverá em Portugal. Mas, de facto, nós não temos ainda, fora raras exceções em pequenos centros, digamos assim, de grandes centros, não temos um espaço público que é convidativo para as pessoas com deficiência circularem e usufruírem. Portanto, já aqui ao lado, em Espanha, Sim. nas grandes cidades, já é diferente. Mas é uma diferença abismal, ou seja, o próprio espaço público, eu circulo na minha cadeira de rodas no espaço público com uma tranquilidade que não circulo aqui. Isso quer dizer que vês muito mais pessoas com deficiência? Muito mais. A usufruir da cidade. A usufruir e mais. E por acaso foi uma coisa que ainda não falamos aqui. Nós falamos muito de acessibilidade, de espaços públicos acessíveis para pessoas com deficiência, mas isto extrapola as pessoas com deficiência. A acessibilidade é confortável para 100% da população. Dá-me exemplos. Ou seja, todos nós usufruímos melhor de um espaço público acessível, mais amplo, mais plano, com sítios para descansar, Verdade. com sítios que consigamos circular tranquilamente. Pessoas mais velhas, pessoas grávidas com carrinhos de bebê, que estejam com alguma mobilidade condicionada. Por exemplo, se nós estivermos a falar de acessibilidade comunicacional, de sinalética, que as pessoas esquecem-se que é acessibilidade, pessoas estrangeiras, pessoas surdas vão usufruir muito mais do espaço se houver uma acessibilidade integral. Esse ângulo é muito interessante. Todos nós vamos usufruir melhor daquilo. Sim. E nenhum de nós vai para novo, não é? Exatamente. No futuro. E eu ainda não conheci nenhum recurso de acessibilidade que exclua alguém sem deficiência. E, portanto, a acessibilidade é para todos. Bela ideia. Temos muito que caminhar por cá, em Portugal. Bom, estamos perto do Natal e, portanto, também vale a pena oferecer-te mais um áudio, ofertar-te mais um áudio. Deus. E vamos a isto. Vamos ouvir agora a bailarina e coreógrafa Diana Nips. Vamos a isto. Daqui é Diana Nips e soube que estás à conversa com o nosso querido Bernardo, esta figura pública incrível que nos junta a todos nestes podcasts a desconstruir estereótipos e clichês e de uma forma muito inteligente. Vinha dar-te os parabéns por todo o teu projeto, todo o teu processo que tens vindo a desenvolver. És uma pessoa que eu admiro muito e que gosto muito de ir tendo por perto, mesmo que longe. Acho que o teu trabalho é extremamente relevante, faz uma desconstrução de muitas assunções, de normas sociais, contribui para uma cultura mais empática e consciente, ao mesmo tempo que através do humor torna o debate e a discussão mais acessível, ao mesmo tempo que empodera discursos de outras pessoas com deficiência, dando visibilidade à deficiência. E acho que isto é sempre feito de uma forma muito íntima e característica à tua persona, de uma forma muito inteligente e interessante. Então, só para dizer que mando muitos corações e estou muito orgulhosa. Tenho aqui umas perguntas e gostava de saber como é que achas que o trabalho de uma ativista pode influenciar políticas de inclusão e também onde é que achas que as propostas legislativas em torno da inclusão se deveriam centrar neste momento. Uma última questão é de que forma é que achas que o trabalho do Disability Arts ou da arte e deficiência é relevante para uma sociedade. Deixo-vos com um grande beijinho e muitos corações.
Bom, maravilha. Diana. Obrigado, Diana. Obrigada. A Diana já aqui esteve também neste podcast e deixa uma série de perguntas que eu vou já questionar, mas antes de mais um comentário a este áudio, antes das perguntas. Não estava nada à espera. Obrigada. Um grande beijinho, Diana. Beijo à Diana. A Diana, eu não tenho muito tempo para falar dela, mas ela realmente, para mim, é das maiores, neste caso, uma grande inspiração. Não no sentido capacitista, mas no sentido de como mulher, como artista. Belíssima artista. Uma belíssima artista. Lembro-me de... Formadora, coreógrafa. Sim, é fantástica. E oradora também. É sempre uma maravilha vê-la, ouvi-la. Portanto, se confrontarem com o nome Diana Nips para um espetáculo, vão ver. E digo-vos também, por acaso, um dos livros também que li que mais marcou nesta questão da deficiência foi o livro dela, Anda Diana. Verdade. E, enfim, a Diana é incrível. Conheçam o trabalho dela porque ela é incrível e muito obrigada. Não estava nada à espera. Bom, a Diana lança aqui várias perguntas. Uma delas é de que forma o trabalho de uma ativista pode influenciar políticas de inclusão? Olha, essa é uma excelente questão e é uma questão que também me tenho debatido ao longo destes anos, porque eu acho que cada pessoa faz... Acho que o ativismo nós fazemos também no nosso dia-a-dia, como falei há bocado da mesa de jantar. Acho que todos nós podemos ser de alguma forma ativistas nas nossas casas, nas nossas ações. E eu acho que sendo... uma ativista mais ou menos ligada, por exemplo, a movimentos associativos ou não, acho que todos nós temos esta capacidade de mudar as nossas bolhas. Ou de furá-las, exatamente. E eu acredito que o meu papel, na minha individualidade, porque eu sou uma pessoa com deficiência, com a minha realidade, eu não represento de forma nenhuma a comunidade, porque nós somos muito diversos. No meu papel e na forma que eu escolhi comunicar, o que eu pretendo e o que eu acredito que consigo influenciar, muitas vezes é em pequenas grandes coisas. Ou seja, quando me pedem ajuda, por exemplo, para construir um turismo acessível para pessoas com deficiência e eu ajudo com contactos, porque passo o contacto de uma arquiteta que trabalha ali, quando diariamente tento sensibilizar ou reclamar muitas vezes e determinadas coisas mudam, como lugares de estacionamento que eu já reclamei no Porto e foram automaticamente mudados para lugares de estacionamento adequados, por exemplo, um lugar de estacionamento que tinha uma placa para pessoas com deficiência que era um lugar com as dimensões regulares e, portanto, aquilo não era um lugar de estacionamento para pessoas com deficiência. Deixa-me ir aí, claro. Fazer uma pequena vírgula, que é os vários vídeos que fazes a dar conta, com um olhar crítico sobre o que é que não funciona bem numa casa de banho de um hotel, na rua, na entrada ou saída de um estabelecimento, no parque de estacionamento, o que seja, essas denúncias com humor, bem servidas de humor, têm criado vários resultados. Sim. Ou seja, sentes que abanas a estrutura e provocas mudança? Sim, ou seja, muitas vezes eu acabo por fazer uma reclamação no sítio, ou seja, ou online ou no sítio. Muitas vezes não, porque as pessoas também têm que parar de achar que a nossa vida é um eterno livro de reclamações. Mas os teus vídeos às vezes vão parar lá? Mas os vídeos, por exemplo, esse vídeo especificamente do lugar de estacionamento ficou viral, porque eu basicamente fiz o vídeo que não conseguia estacionar, portanto por acaso fui acompanhada, senão não ia conseguir estacionar ali. Chegou efetivamente no caso à Câmara do Porto, porque ficou viral e a Câmara, eu entretanto tinha feito uma reclamação formal também e a Câmara respondeu-me e foram os lugares colocados corretamente. Já aconteceu também uma partilha minha no Instagram, num dia que não me apeteceu reclamar, de um restaurante que não tinha rampa à entrada e eu partilhei a dizer que tinha adorado o restaurante, mas que infelizmente não eram acessíveis. Mandaram-me uma foto depois do restaurante que tinha posto uma rampa na entrada porque tinha visto aquela minha partilha. Ou seja, a tua voz a criar mudança. Sim, portanto acho que estas partilhas muitas vezes têm de facto consequências, não menosprezando de todo, e isto são pequenas coisas que uma pessoa vai conquistando, mas outras coisas também têm que ser conquistadas de outra forma e com outros movimentos, mas acho que todos nós, mais uma vez repetindo, podemos ter este papel também mais individual que acaba por transformar o coletivo também. Catarina, sentes que és um corpo político, uma voz política? Ai sim, eu acho que sim. Eu acho que o facto de
existir e como disseste há bocado, resistir também à minha maneira nos diferentes ambientes, acabo por ser também um corpo político. E isto em várias áreas. Por exemplo, esta área agora da maternidade, todo o meu percurso enquanto mulher grávida em cima de uma cadeira de rodas, a fazer os exames num SNS que ainda não é acessível muitas vezes a pessoas com deficiência, o colocar-me em determinados espaços e reivindicar aquele espaço como o meu, é sem dúvida ser um corpo político também. E que em si, estando visível, ajuda a criar mudança. Sem dúvida, sim. E acho que uma vez ouvi uma mulher com deficiência que eu admiro muito, que é a Tabata Country, que é uma atriz com deficiência brasileira, e ela dizia que se nós não nos vemos em determinado lugar, nunca achamos que aquele lugar é para nós. É nosso também. E portanto eu às vezes quando estou numa palestra, quando estou, sei lá, numa campanha publicitária, numa campanha de moda, eu imagino sempre a criança com deficiência que me vê ali, ou como nutricionista, ou como mãe, e pensa, aquilo também é para mim. Ou numa campanha, lembro-me uma vez uma campanha de lingerie que fiz, e uma mulher com deficiência já adulta que me mandou uma mensagem a dizer, Catarina, depois de ver estas fotos vou comprar a minha primeira lingerie. Porque isto pode parecer uma coisa pequena, mas a verdade é que entendermos como corpos sexys que merecem amor, que merecem ser bonitos, que merecem ser vistos. E serem desejados também. Serem desejados. E desejarem. Sim, isto depois vai permitir, porque há coisas aqui mais deep, mais profundas, por exemplo, na questão da sexualidade das pessoas com deficiência, que depois não são abordadas com pessoas com deficiência e que fazem com que mulheres e meninas com deficiência, segundo os estudos e os números, sofrem 2 a 5 vezes mais abusos físicos, psicológicos e sexuais, porque esta informação não lhes é passada, porque os seus corpos nunca são vistos como corpos também sexuais. E, portanto, isto aqui há várias camadas que nós conseguimos aprofundar quando, de facto, nos colocamos em determinados lugares que a sociedade insiste em dizer que não somos para nós. És muito bonita para mulher com deficiência. Ou, tu estás assim e até és vaidosa. Ou, tu estás assim e até cuidas de ti. Ou dizerem ao meu namorado que é um anjo por estar comigo. Tudo isto coloca-nos em lugares inferiores e, portanto, eu acho que é importante nós colocarmos, isto para dizer que acho que é importante que sempre que eu coloco o meu corpo em diferentes sítios, eu estou de facto também a transmitir uma mensagem, seja ela mais direta ou mais subtil. E esse tópico, esse assunto importante, a sexualidade, parece que é desviado muitas vezes, não é? Das pessoas com deficiência. Parece que não têm acesso ou não é para, não é? E a sexualidade é um tema que tu falas, que importa, que faz parte e parece-me que tu comentaste isso algures, eu a preparar esta conversa dei-me conta e assinalei que queria falar contigo sobre isto, de que a sexualidade é muita coisa, não é? E o prazer é muita coisa, e o orgasmo atinge-se de muitas maneiras, e portanto pessoas com deficiência e em cadeira de rodas, e mesmo quando têm dormência da cintura para baixo, sentem prazer, têm orgasmo. Fala-me disso. Sim, até foi uma reação minha a uma entrevista da Rosalia, que ela diz que acordou um dia e achava que tinha tido um orgasmo num sonho, e depois falou da questão de que muitas pessoas atingiam orgasmos sem a estimulação própria, portanto, física nos órgãos genitais. E isso está mais do que provado, que o orgasmo é uma coisa também sensorial, cerebral, e muitas pessoas com deficiência que têm lesões que lhes tiram a sensibilidade a partir de uma determinada nível de lesão, muitas vezes continuam, ou melhor, a maior parte das vezes, se se derem a essa exploração, podem continuar perfeitamente a ter vidas sexuais plenas e prazerosas também. Até porque toda a pele é erógena e o cérebro também é estimulado, não é? Sem dúvida. A questão da sexualidade nas pessoas com deficiência, e nisso eu sou uma sortuda por ter adquirido uma deficiência aos 27 anos e, portanto, já era uma mulher adulta com uma vida sexual ativa e, portanto, eu sabia quem era a Catarina, tive que me redescobrir neste novo corpo. Readaptar com as novas sensações, mas sempre fui muito aberta também a essa exploração. Mas eu imagino muito crianças, meninas e meninos que nascem com deficiências e que nascem às vezes em famílias que sem querer são
capacitistas e não lhes permitem explorar também a sua sexualidade e muitas vezes lhe negam até esses assuntos. E isto depois pode ser extrapolado também para negar informação sobre planeamentos familiares, sobre métodos contraceptivos, sobre o que é um toque de abuso ou o que é um toque de amor. E, portanto, este assunto é muitas vezes negado às pessoas com deficiência. Porquê? Porque nós vemos as pessoas com deficiência como eternas crianças, como pessoas que são assexuadas, como pessoas que são os anjos, e os anjos não têm sexo, não é? E isto é muito problemático, porque nega uma parte da vida, uma parte básica da vida, às pessoas com deficiência única e exclusivamente porque elas têm uma deficiência, não é? Bom, importante tópico e achei muito relevante e importante estares a falar disto. Outra pergunta da Diana é: onde é que achas que as propostas legislativas em torno da inclusão se deveriam centrar neste momento? Olha, ou seja, eu acho que já falamos um que é bocadinho o prioritário? tudo, Já falámos, sim. E eu acho que continua a ser muito prioritário a questão das acessibilidades, ou seja, nós temos um decreto, o decreto 163, que pelo que sei está a ser revisto, porque é uma lei que tem mais de 20 anos, mas acho que é urgente este decreto ser revisto e, sobretudo, ser cada vez mais aplicado. Nós continuamos a ter coisas a ser construídas em que a acessibilidade não está bem implementada e eu continuo a não entender como é que isso acontece. Aliás, até entendo, porque muitas vezes a fiscalização não é feita, etc. Portanto, eu continuo a achar que temos que nos focar muito nesta questão da acessibilidade. Acho que temos que dar cada vez mais atenção e que a vida independente está um bocadinho aqui ameaçada por estas novas ideias de como aplicar a vida independente às pessoas com deficiência. Portanto, temos que nos focar aí também. E depois também, ou seja, focarmos na questão da saúde, da educação inclusiva também, como é que na prática para esta educação todas as inclusiva, pessoas, como é que na prática nós estamos a aplicar isto? Será que as crianças as crianças com deficiência estão verdadeiramente incluídas nas escolas ou estão lá dentro mas estão segregadas, não é? Como é que se trata as crianças com deficiência? Como é que se perpetua esses estereótipos nas outras crianças que veem o colega com deficiência na escola, mas que está afastado da turma? Não sei. Ou seja, deixo isto aqui um bocadinho para as pessoas também pensarem. E os professores com formação, não é? Também para... Que recursos é que nós damos a esses professores para que possam, de facto, também integrar as crianças? Porque é muito fácil dizer, temos uma criança com deficiência integrada numa turma regular, mas que precisa de determinadas adaptações. E estas adaptações são dadas? Ou deixamos uma criança assim, abandonada, digamos assim, com necessidades específicas? E há boa vontade do professor ou da professora. Exatamente. Será que esses professores estão também capacitados? Ou seja, acho que a educação é uma coisa que nós também temos que olhar para a prática. E aos lugares que se dá. Sim. Outra questão é: de que forma que achas que o trabalho da Disability Arts ou da arte e deficiência é relevante para a sociedade? É muito relevante, porque eu acho que, e aqui acho que quando nós pensamos em deficiência, muitas vezes pensamos nas questões mais médicas, mas questões culturais, desportivas, a fruição cultural, a arte comunica, a arte, exatamente. E dá lugar. Que acesso é que as pessoas com deficiência têm à arte? Pessoas cegas, por exemplo. Que acesso é que têm a uma peça de teatro? Será que têm audiodescrição? Que acesso é que uma pessoa surda tem a um concerto? Há muita ideia, e nós na Access Lab trabalhamos muito isso, a ideia de que a pessoa surda não vai a um concerto. Não vai, se calhar, se não tiver um intérprete de língua gestual, se não tiver a possibilidade de sentir a música de outra forma. E, portanto, a fruição cultural é muitas vezes negada à pessoa com deficiência. E, pegando no que a Diana perguntou, que acesso é que têm os artistas com deficiência a transmitir a sua arte? Exato. Porque muitas vezes nós temos acessibilidade pouca, mas para quem vai assistir a uma peça de teatro ou um espetáculo, mas não temos acessibilidade para o artista com deficiência que quer mostrar a sua arte, não é? Por exemplo, são chamados, não há lugar... Não são chamados, os camarins não são acessíveis, o acesso ao palco é feito por escadas, as turnés não têm acessibilidade considerada, ou seja, muitas vezes nós construímos acessibilidade para o sujeito passivo e não para o sujeito ativo com deficiência. Não se assume que o artista, que a artista também possa ter alguma deficiência. Ainda há uns tempos tive uma conversa com a Diana precisamente sobre isso, sobre a dificuldade que ela também muitas vezes sente no exercício da sua profissão enquanto artista com deficiência, pela falta de acessibilidade enquanto trabalhadora, não é? Nos festivais onde tens ido com o Tiago e com outras pessoas, com o teu companheiro, tens sentido algumas barreiras ou isso já está muito agilizado?
Não, continuam a haver bastantes barreiras, embora haja muita coisa a ser implementada e nós temos trabalhado muito nisso também. Existem as zonas para pessoas com deficiência, mas aí, ou seja, e aqui nós vamos sempre ao que é expectável, não é? A legislação tem que ser a nossa base, não é? Nós temos zonas para pessoas, portanto, zonas para pessoas com mobilidade condicionada, que precisam de estar numa zona muitas vezes mais elevada para ver o palco, ou numa zona que não seja passível de muita movimentação, porque há pessoas que têm determinadas condições de saúde que não as permite estar no meio da multidão, mas muitas vezes essas zonas são pequeníssimas, são no fundo do espetáculo, num lugar onde às vezes cheira muito a xixi, que é o lugar mais escuro, e portanto procurar fazer com que essas zonas estejam imbuídas no ambiente do espetáculo, que sejam grandes ou maiores do que são, para cada vez acomodarmos mais pessoas com deficiência, que os espetáculos possam ter, ou que os festivais possam ter, por exemplo, recursos para pessoas neurodivergentes, pessoas autistas que queiram ir a um festival e que possam ter uma sala de pausa, uma sala sensorial onde elas podem acalmar determinada sobrecarga, que possam ter canceladores de ruído. Portanto, tudo isto são coisas que ainda não se vê muito por aí, mas cada vez mais nós vemos. Pessoas, concertos onde possamos ter intérpretes de língua gestual, idealmente no palco ou nos ecrãs gigantes e não também num cantinho segregado e à parte. Portanto, tudo isto são recursos de acessibilidade que os próprios promotores do festival têm que entender que estão a ser construídos também para clientes. As pessoas com deficiência vão aos festivais, são e vão consumidores, e vão com os seus amigos, com as suas famílias e querem ir. Devem não é? ter direito a usufruir. Exatamente. E quanto à tecnologia e ao futuro que é hoje e é amanhã, os exoesqueletos, Sim. essa tecnologia que ainda não está massificada, não está implementada, ela existe enquanto protótipo. Em que ponto é que estamos? Eu já te via falar que, bom, nem todos os exoesqueletos servem a todas as pessoas que estão numa cadeira de rodas, não é? Sim. Portanto, no teu caso, não estás certa de um dia poderes usufruir de um exoesqueleto para te colocares na posição vertical e poderes andar, entre aspas, com a ajuda desse exoesqueleto. Sim. Olha, a questão da tecnologia e da ciência é fantástica e eu sou super pró-ciência e inovação. Às vezes fico um bocadinho na dúvida se o investimento que nós fazemos em determinadas coisas não poderia ser canalizado para outras coisas que se calhar no dia-a-dia iam ser melhores para nós e mais práticas. O exoesqueleto, segundo o que eu sei, foi algo que até foi construído na altura por causa dos soldados e tudo mais para conseguirem carregar mais peso. Portanto, uma acho espécie que de Robocop. Exatamente. E obviamente hoje em dia há muita investigação e há muita coisa a ser feita em pessoas que têm lesão medular. O que é que eu gostava que as pessoas entendessem é que o exoesqueleto é um material caríssimo, é um material pesadíssimo e é um material que não é muitas vezes funcional para nós fazermos nada no nosso dia-a-dia. Não vou andar com um exoesqueleto atrás de mim. Com aquele ar de Terminator Exatamente. Para além de que materiais, por exemplo, eu tenho um verticalizador em casa que me permite verticalizar e trabalhar em pé. E nem toda a gente pode simplesmente, um exoesqueleto, eu vou-me pôr no exoesqueleto e vou-me pôr de pé. Há pessoas que têm 20 anos de cadeira de rodas e que já não têm ossos capazes de suportar a posição de pé. Portanto, no dia-a-dia, em termos práticos e a curto prazo, eu não acredito que o exoesqueleto seja uma solução que nos vai trazer aqui alguma coisa. Acho que, por exemplo, a tecnologia e a inovação tecnológica é algo que vem aqui ajudar muitas vezes a eliminar algumas barreiras de comunicação. Por exemplo, sei lá, como nós hoje em dia temos os tradutores que nos ajudam a falar com alguém que fala de outra língua, podermos ter aqui alguma barreira de comunicação eliminada, por exemplo, com a língua gestual, embora eu acho que nós todos podíamos eventualmente aprender mais sobre a língua gestual e a comunidade surda, também ajudar as pessoas cegas. Nós hoje em dia temos, ainda no outro dia falei no meu Instagram, existe uma aplicação que eu acho fantástica que se chama Be My Eyes, que é uma aplicação gratuita, onde nós nos podemos inscrever como voluntários e as pessoas cegas ou com baixa visão também se podem inscrever como pessoas cegas ou com baixa visão e basicamente tu estás lá inscrito, colocas lá que línguas é que falas fluentemente e podes, volta e meia, receber uma videochamada de alguém cego ou com baixa visão que te vai pedir ajuda para alguma coisa no seu dia-a-dia. Eu ainda esta semana recebi uma videochamada que era uma senhora que queria saber a data de validade de umas amêndoas que ela não conseguia ler, não é? Porque não tinha braille nem nada e, portanto, ela basicamente apontou a câmara para as amêndoas e eu disse-lhe qual era a data de validade e desligamos e tenham um bom dia. Um espírito de comunidade através do digital. Isso
Exatamente. muito interessante. Ou seja, eu acho que estas tecnologias, e acho que existe outra aplicação que se chama Navilens, que basicamente a pessoa cega pode, com o telefone, apontar, por exemplo, para esta sala e a aplicação descreve esta sala para a pessoa cega. Portanto, eu acho que a tecnologia vem ajudar-nos aqui em muitas camadas para além dos exoesqueletos, não menosprezando, obviamente, o impacto e o poder também dessa inovação, não é? Falámos do Kai, do teu bebê, do vosso bebê. Há pouco conheci o teu companheiro. O que é que tu podes falar dessa relação de... Gosto sempre de trazer aqui Claro. o amor. O que é que podes partilhar desta vossa relação, que tem uns anos, não é? Sim, já acho que 4 anos. 4 exatamente. anos. Sim. Olha, é uma relação como qualquer uma. Acho que, obviamente, no Esta início... vossa história pode ser contada? Como é que se conheceram? Sim. Olha, conhecemos através do Instagram. Por Ah, acaso. gosto, Sim. gosto. E ele seguia-me e eu não sei porquê. Ele metia muito like. Muito like. Muito Às muito vezes coraçãozinho. ia-me mandando umas mensagens assim, às vezes a comentar uma música ou qualquer coisa. E olha, lá numa das mensagens, que eu recebo bastantes mensagens, numa das mensagens ele comentou alguma coisa, já não sei o que é que foi, e começamos a falar. Olha, e depois conhecemos pessoalmente e aqui estamos agora com um filho. Acho que no início, para mim, sempre foi tudo muito natural. Ele nunca tinha namorado com ninguém com deficiência, portanto, para ele... Mas ele diz muitas vezes que, como já me seguia, havia muitas coisas que ele próprio já tinha desconstruído. Ai meu Deus, tu tiveste de fazer formação. Exatamente. Formação para o teu marido. Isso é incrível. Por exemplo, eu lembro-me que ele diz que da primeira vez que me foi buscar a casa, fomos tomar um café, que ele até... Ou seja, eu passei para o carro e ele já nem teve aquela coisa que se calhar teria de precisas de ajuda, precisas de alguma coisa. Portanto, já estava vacinado, não é? Com isso. Vacinado. Vacinado, eu digo vacina. Eu gosto. Eu digo, não digo E bem. vacina. Vacina. Como vocês que fecham a boca. Por acaso digo vacina. E portanto, olha, foi uma relação muito natural. Acho que no início até se calhar foi mais, embora a família e os amigos dele tenham... Acho que não deve ter havido com certeza um período mais de estranheza do género, olha, não fazia ideia que ias namorar com alguém numa cadeira de rodas, mas nunca me foi passado a mim, mas acho que foi mais a questão de ele poder ter sentido algum comentário assim de, sei lá, e vai ser alguma coisa, será que vais ter que cuidar dela, ou vais ter que deixar de fazer algumas coisas por causa dela, e o que ele diz sempre é que faz mais coisas comigo, não é? Por causa desta minha vida louca do que fazia antes de namorar comigo. Portanto, olha, acho que em tudo o resto é uma relação super natural. Eu ajudo, ele ajuda-me, e agora neste papel de pais, não é? Tem sido um outro desafio que acho que é transversal a quaisquer pais, não é? Que tenham tido um filho. E a pergunta que não quer calar, se ele come pizza com ananás também. Por acaso acho que ele não gosta. Não gosta, acho Não eu. gosta, Acho não que é? gosta. O ananás Não. vai todo para ti. E eu acho que ele até tolera, mas não é uma coisa que ele escolha. Sim, Boa. é verdade. A alimentação é algo que tu és grande pró, não é? Sim. Portanto, que é a tua área, não é? É verdade, a nutrição. Sim, A nutrição, que também ocupa parte do teu Sim. tempo. É sim, muito pouco agora, eu dou Já há consultas na Clínica do Quinto Andar no Porto. Faz parte do meu trabalho também, teu show. mas grande parte do meu trabalho está mesmo nesta parte da inclusão da acessibilidade, embora eu confesso que gosto imenso de dar consultas e também muitas vezes penso, quando estou a dar uma consulta, que aplico coisas de acessibilidade na própria interação com a pessoa, porque muitas vezes a acessibilidade na comunicação, nós que somos profissionais de saúde, muitas vezes temos linguagem muito técnica, muito complexa, que a pessoa sai do consultório sem perceber nada, mas Nem diz se que explica, percebeu. e nem se explica. Exatamente. E eu, Sim, enquanto jornalista, sou muito chato. É verdade, sim. E não largo. E acho que fazes muito bem. Ainda no outro dia... Eu uso as minhas ferramentas, Claro. lamento. E Ainda no outro fico dia- lixado quando alguém sai do consultório e sai a saber o mesmo do que entrou, Exatamente. porque há muitos médicos e médicas que acham que não têm que explicar grande coisa. E acho que também depois há um problema. No outro dia estava a falar com o meu pai e estava-lhe a dizer, porque ele saiu de um consultório, não percebeu qualquer coisa. E eu disse, mas sabes que podes perguntar. É isso. Eu digo, Mas não quiseste o quê? Não é? é sobre ti. É sobre... Exatamente. E nós somos profissionais de saúde, Pois. nós estamos a prestar um serviço Pois a alguém. O meu cliente tem que sair do meu consultório e perceber exatamente o plano alimentar que eu prescrevi. O plano alimentar tem que ser fazível na vida daquela pessoa, porque a teoria eu sei a toda. O grande desafio da nutrição não é chegar ao fim do dia e saber que proteína, hidratos de carbono e gordura é que aquele cliente tem que aplicar no seu dia-a-dia. E esse é que é o verdadeiro desafio, não é? Pois é, aplicar naquela personalidade, naquele estilo de vida, Sim.
como pode funcionar. E acho que, por acaso, é uma coisa que eu tanto vejo na minha área de nutrição como na área da deficiência. Acho que há uma certa magia em nós falarmos das coisas complexas numa linguagem mais simples, que não tem que ser uma linguagem infantilizada, que não tem que ser uma linguagem sem responsabilidade, mas de que é que me adianta estar aqui a falar só de macros e de decretos de lei e de não sei o quê, se quem está do outro lado não vai perceber... Está a ressonar. Porque... Exatamente, está a ressonar, é isso mesmo, exatamente. Aquele ressono profundo. Sim, sim. Sim. Pois, porque é chato e depois as pessoas não estão a perceber, então desligam, não é? Exatamente, sim. Não é eficaz. Bom, o que talvez seja eficaz é ouvirmos agora a música que nos trouxeste. Sim. O que é que trouxeste para ouvirmos? Olha, a primeira música trouxe Jamal. Abra um Espaço. Abra um Espaço. Sim, basicamente, não sei se queres que contextualize um bocadinho. Porquê? Basicamente, Jamal, eu não Aliás, sei a letra já diz muito, sim. Conta-me. Mas é interessante porque isto é um grupo de mulheres de 1996, se não estou em erro, e penso que foi o primeiro grupo de rap feito integralmente por mulheres em Portugal. E eu lembro-me que era um CD, sim, e era um CD que o meu pai tinha em casa e que eu adorava e que tem músicas bastante... Eu lembro, ou seja, em 1996 eu tinha 6 anos, não, 8 anos, e lembro-me na altura de ouvir aquelas músicas, de cantar na sala esta música, e agora olho para trás e penso que foi uma forma que o meu pai, se calhar sem querer... tinha de nos transmitir também a diversidade de pensamentos, de cores e a capacidade. Meu pai sempre gostou muito de música e de música feita por mulheres e não foi com o intuito que o meu pai me apresentou este CD, mas olho para trás e penso no poder que isto teve também na minha construção enquanto pessoa, já sem alguns preconceitos também por causa disto. Que bom. Temos também Rosalia, não é? Magnólias, exatamente. Rosalia está na boca do mundo, não é? Neste momento, já ninguém aguenta falar da Rosalia, mas de facto este CD... Mas aqui estamos nós outra vez, bom dia, boa noite. Desculpem. Mas este CD realmente para mim, eu ouvi no outro dia alguém dizer do género, estamos numa época em que de facto a música não se produz boa música, e portanto a Rosalia fez um CD fixe e as pessoas acham que é uma obra de arte. Para mim, efetivamente, está uma obra de arte, eu gostei muito do CD, e esta música, por vários motivos, é a música que fecha o disco, esta música fala da morte, e eu acho que nós devíamos falar mais sobre a morte, e acho que a morte é uma coisa que nos assusta, mas é uma coisa da qual, lamento informar-vos, não conseguimos escapar, e ela fala um bocadinho de como gostaria que fosse o seu funeral, e tem mais uma particularidade, porque esta música foi gravada em Montserrat, que é basicamente o berço da Catalunha, digamos assim, e o meu namorado é da Catalunha, e eu estive em Montserrat e acho que é uma música muito bonita, já ouvi várias vezes e emociono-me sempre, e portanto tinha que a trazer para aqui porque me diz muito sobre muitas coisas. Que maravilha. E o teu castelhano, o teu espanhol está melhor? O castelhano sim, o catalão não. Castelhano sim, castelhano fluentemente, fala mas lá o catalão... para percebermos. Sí, estoy muy bien aquí contigo, con usted, Bernardo, no sé si se dice bien, usted, que me gusta. pero sí, hablo tranquilamente, un poquito. No, el catalán no solo sé testimo mol. Como testimo mol, que é muito. Mol ben, sim, não que sei. é muito bem. Tieta, que é tia. Tieta, parece tieta do Agreste, pois. Sim, exatamente. E sei lá, nóbio é castelhano. Sei lá, tanta pois, coisa. Porque há palavras. Mas depois há palavras muito semelhantes. Por exemplo, cadeira em catalão é cadeira. Também. Sei lá, não sei, agora não me lembro de nenhuma, mas... Estás informação constante. Mas assim, catalão percebo muito bem, já ouço a família do meu namorado falar em catalão, percebo, mas falar ainda é desafiante. Mas adoro a língua catalão e é uma língua que também... sei lá, pela questão do castelhano ser uma língua mais presente, que também está às vezes em risco de ser perdida, e é uma pena porque é uma língua muito bonita. Sim. Bom, e temos Marisa Monte, ainda bem. É verdade, Marisa Monte, eu amo Marisa Monte. Olá Marisa Monte, se estiveres a ouvir-nos. Eu já a conheci, sabes? Pois, eu acho que já me tinhas dito, porque eu acho que já tinha falado de Marisa Monte outra vez que tínhamos estado aqui. Eu infelizmente ainda não vi Marisa Monte ao vivo, amo Marisa Monte há muitos anos, e é engraçado que essa foi a música com que eu adormeci na minha anestesia geral no parto do Caio. Porque a anestesista disse-me, Catarina, porque eu estava nervosíssima, não é? Nunca tinha levado uma anestesia geral. Eu estava, meu Deus, eu pensei, isto não vai pegar, eu não vou adormecer, vou sentir tudo. Não vai pegar, é ótimo. Péssimo. E a anestesista disse-me, Catarina, queres ouvir alguma música? E eu, sim, Marisa Monte.
E o anestesista a pôr e disse Marisa. Eu, não, Marisa Monte. Nada contra a Marisa, mas é Marisa Monte que eu queria ouvir. E ele pôs eu não pedi nenhuma música em específico. Oh, gente da minha gente da minha terra. Podia Não, ser não era, também, mas não era. Não era. E no aleatório calhou esta, ainda bem, Ah. e portanto eu adormeci a ouvir esta e acordei já com o meu filho cá fora. Portanto tenho é uma música que vai ter sempre para mim um sentimento muito especial. Boa, que maravilha. Bom, e trouxeste algo para ler, não é? Trouxe sim. Olha, trouxe uma citação da Alice Wong, Alice Wong, sim. que faleceu infelizmente este mês. É uma ativista com deficiência que eu gosto muito e que também é uma das sugestões de livros que tenho. E a citação diz-nos o seguinte: as pessoas com deficiência sempre existiram, use-se ou não a palavra deficiência. A deficiência não é um bloco uniforme, nem algo binário, rígido, entre pessoas com e sem deficiência. É mutável, visível ou invisível, feita de dor, luta, brilhantismo, abundância e alegria. É sociopolítica, cultural e biológica. Tornar-se visível e assumir uma identidade traz tantos riscos como traz orgulho. Eu acho muito interessante esta questão da identidade. Como é que este excerto te bate? Bate-me com tudo, ou seja, em primeiro lugar esta questão Pois, de a deficiência não ser uma coisa rígida. Todos vários nós ângulos, somos não é? muito diferentes e eu ter alguém com a mesma deficiência que eu é completamente diferente porque somos pessoas diferentes. E depois também esta questão da identidade, ou seja, de não termos problemas de dizer que somos pessoas com deficiência e ter orgulho em ser uma pessoa com deficiência. A deficiência é dor, luta, brilhantismo, abundância e alegria. E alegria, exatamente. Não é só uma coisa, não, Não é, E não é sim. só mau. Não. E é exatamente esta questão de a deficiência e a alegria poderem coexistir. Como a vida, não é? Exatamente. Eu sou profundamente alegre com a minha deficiência e não apesar da minha deficiência. Que as pessoas também acham que a minha vida está em pausa até eu encontrar uma cura para a minha deficiência. Aquela ideia não. de ser consertada. Tu, enquanto mulher com deficiência, não precisas de ser consertada. Não preciso, exatamente. E isto não nega o facto de, se tu me dizes, olha, Catarina, vais beber esse copo de água e vais voltar a andar. Claro que eu bebia, porque a vida é muito mais fácil sem uma cadeira de rodas. Mas eu não nego a minha existência Não fazes enquanto... depender a tua vida disso. Exatamente. Não é? De não ter esse copo de água, esse tal copo de água mágico. E não vivo em pausa até a minha deficiência deixar de existir. Eu vivo plenamente com a minha deficiência, se me deixarem viver plenamente. Muito bem. E então que sugestões culturais trouxeste? Livros, séries? Trouxe 3 livros e uma série. A série é uma série que se chama As Mães dos Mães dos Pinguins, exatamente. Então, Estava só a isto confirmar. terá a ver com o Kai? Olha, por acaso não, vi antes de ser mãe, que é uma série polaca que está na Netflix e que basicamente fala, eu acho que traz aqui 2 mundos muito interessantes, que fala sobre crianças e sobre crianças neurodivergentes, especificamente crianças autistas, e especificamente a mãe, que é uma lutadora da MMA, que tem um filho autista, e esta dualidade de 2 mundos que muitas vezes não se cruzam. Achei a série muito, muito interessante. Depois trago o livro da Alice Wong, que se chama Disability e Visibility, que basicamente são histórias na primeira pessoa de várias pessoas com deficiência, que acho muito importante. Trago um livro que saiu agora mesmo e basicamente é um livro da Cersei Oeiras, que são histórias de banda desenhada que se chama Invisíveis, são histórias feitas por pessoas que escrevem banda desenhada sobre a deficiência, histórias de banda desenhada que desmistificam preconceitos sobre a deficiência. Editado... Assim, eu acho que é editado mesmo pela Cersei Oeiras e tudo reverte também para a Cersei Oeiras, que é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência de intelectual. Natal, eventualmente. Sim, sim, e acho que está muito, muito interessante e acho que nada foi feito... Boas ilustrações. Sim. E tens aí outro com ilustrações belíssimas. Olha, e trouxe um livro que foi oferecido pelo querido Tiago Fortuna. Olá, Tiago. Eu não sabia que ele ia aparecer aqui. Que belos presentes. Sim, e basicamente chama-se Fighting for Yes e é da Marianne Coca Leffler e basicamente é a história da Judith Heumann, que é considerada a mãe do ativismo da deficiência, que também já faleceu e portanto também está muito interessante, é com umas ilustrações muito engraçadas e fala sobre a história do movimento das pessoas com deficiência. É muito bom essa capa. Com sim. muito bom gosto e muito bem. Sim. Perfeito, estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Quais são os teus maiores
fantasmas ou inquietações hoje? Se calhar mais ligado à maternidade ou não? Olha, por acaso, tenho uma grande inquietação ligada à maternidade, que é o meu filho não ser um adolescente parvo. Pois. Espero que não. Pois. Isto é uma grande inquietação. Que atravessa muitas mães. Sim, e principalmente porque o Kai é um rapaz e, portanto, eu vejo... Olha, ainda hoje estava a ver um vídeo que me perturbou bastante, que era, isto pode parecer ridículo, mas era basicamente um vídeo no Instagram de uma estátua, que eu não sei exatamente de quem era, mas era uma estátua de uma mulher, de uma camponesa, e a estátua tinha um grande decote na estátua. E basicamente fizeram uma experiência a filmar o que é que as pessoas faziam com aquela estátua. E as meninas, as mulheres e as meninas que tiravam fotos, era uma estátua conhecida, tiravam fotos ao lado da estátua e via-se imensos homens e rapazes que tiravam fotos com as mãos nas mamas da estátua. É objetificar. E eu estava a comentar com o meu companheiro, estava a dizer, meu Deus, se eu um dia vejo um vídeo, e ele estava a assumir, a dizer, se calhar eu com 15 anos fazia aquilo, ou com 20 anos fazia aquilo. E tenho muito esta preocupação de que rapaz e que homem é que eu vou criar? Pois, ali é uma estátua, mas a verdade é que esse tipo de comportamentos depois também se concretizam com raparigas reais. Sim. E o filme Adolescência dá conta disso, não é? Como as raparigas e mulheres são objetificadas e violentadas. E violentadas, exatamente. E depois também tenho uma grande preocupação com uma coisa que também se fala cada vez mais e ainda bem, que é com o bullying. Eu não sei, no outro dia fizeram uma pergunta, se o teu filho tivesse uma deficiência? Há muitas coisas no Kai que eu ainda não consigo ver. Eu não sei se o Kai vai ser neurodivergente, se vai ter autismo, não sei se vai ser uma pessoa autista, e isso preocupa-me muito também na integração dele na escola, mesmo que não tenha nenhuma deficiência, mas pode ser uma pessoa mais tímida, mais introvertida, como é que ele vai ser tratado? Isso pode é uma grande inquietação. Características não tão normativas, exatamente. Fazer parte da comunidade LGBTQIA+, que pode trazer bullying. Sim, exatamente. E isso também me preocupa muito. E uma coisa que me preocupa muito mais a longo prazo, espero eu, que quero morrer muito velhinha, mas preocupa-me o envelhecimento. E o envelhecimento de uma pessoa com deficiência. Fala-me disso. Porque muitas vezes eu não sei que tipo de apoio é que vou ter no meu envelhecimento, não sei se a minha mobilidade vai se degradar mais rapidamente que uma pessoa sem deficiência, e preocupa-me muito que tipo de... Também por esta questão da assistência pessoal e da vida digna, preocupa-me a institucionalização, preocupa-me a questão dos lares, tudo isto, ou seja, preocupa-me como me preocuparia se eu fosse uma pessoa sem deficiência, mas ainda mais por ter uma deficiência. Eu não sou uma pessoa com deficiência atualmente e preocupa-me igualmente esse futuro que não sabemos como será. Esta parte... Não, de facto não faço ideia. É possível fazer exercícios musculares para trabalhar toda a parte do corpo que podes trabalhar? Sem dúvida. Eu agora, por acaso, desde que fui mãe, estou um bocado mais parada, mas eu sempre fiz exercício já na cadeira de rodas e é super importante. Primeiro... Para as costas, para as costas, para os braços. Eu imagino, tudo o que eu faço é uma transferência. Para o carro eu faço uma transferência. Importa estar forte. Exatamente. Importa muito eu estar forte. Também importa, por exemplo, eu estar bem alimentada e forte por causa das feridas, ou seja, das úlceras de pressão que eu posso ter por estar muito tempo sentada. Portanto, isso é sem dúvida muito importante. E existem muitos exercícios adaptados para que nós possamos ter uma boa capacidade física, sendo uma pessoa com deficiência. Porque também importa dizer que deficiência não é sinónimo de doença, não é? Pois. Eu não sou uma pessoa doente até ver. Sou uma pessoa com deficiência que tive uma questão de saúde que me trouxe uma deficiência. Mas um corpo bem musculado, bem treinado, é um corpo sempre mais saudável. Exatamente. Não é? Porque depois há aquelas pessoas que se despedem de mim e dizem as melhoras. E eu digo para si também, porque até ver eu não estou doente. Sim. Não é verdade? Não me faças rir. Saudinha, menina, para si também. Para si também. Exatamente, tudo bem. Exato. Sim. Termino com estas duas perguntas que repito para toda a gente. A vida tem sido boa para ti? Tem sido maravilhosa. Sim, muito boa. Às vezes paro, foi uma coisa que também refleti no outro dia no meu Instagram. Tenho sempre aqui um bonequinho que muitas vezes não me deixa aproveitar os momentos verdadeiramente felizes, porque estou sempre na iminência de achar que algo mau vai acontecer. Porque paro a olhar para a minha volta e penso, os meus pais estão saudáveis, os meus irmãos também, eu tenho um filho maravilhoso, tenho uma relação muito saudável, tenho uma profissão que me apaixona e penso sempre, estou tão feliz, até quando é que isto vai durar? Sabes, aquela iminência
iminência eu acho que isso é um problema de muitos de nós Também que não acho. sabemos usufruir do presente, Não é? ou estamos a namorar o passado, ou a projetar sempre o amanhã para resolver problemas, ou porque achamos que amanhã, que é no amanhã que vamos ser felizes em algo que queremos que se concretize e não vivemos o presente. E eu vi no outro dia não curtimos o presente. Ouvi no outro dia um vídeo com uma reflexão. Imagina-te com 80 anos a teres a possibilidade de voltar um dia aos teus 37 anos. E imagina tu a veres os teus pais ainda vivos, a poderes falar com eles, a veres o teu filho bebê com 5 meses. Um regresso ao futuro, não é? Um regresso ao passado, no caso. Tu com o teu corpo de agora, capaz, ou seja, acho que tenho muito este exercício de, Catarina, caramba, aproveita este agora. Momento. Sim. Pois eu também tenho umas centelhas de pensamento assim, mas escapa muitas vezes. A mim também. E é importante não esquecermos, tirar partido deste presente que vai acabar. Que já acabou, não é? O presente está sempre a acabar, exatamente. Não é? Sim. O presente está sempre a ficar passado. É verdade. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas tempo e atenção. Obviamente ao meu filho, não é? Sem dúvida. Acho que não sei. Pequenos grandes prazeres atuais. Sim, acho que a vida de uma mulher, neste caso, não se resume de todo à maternidade, mas o facto de para mim, o sorriso do meu filho depois da péssima noite que ele me deu é a beleza de uma pequena coisa que elimina as más coisas que ele me deu. Portanto, essa é uma das grandes belezas. E depois também a beleza das pequenas, grandes mudanças que eu vou vendo com o meu trabalho, com o poder de uma rede social, com o poder das partilhas que chegam até mim. Isso também garanto sempre que vou dando beleza a essas pequenas coisas. E dando também, ajudando ao acesso de outras tantas pessoas. Sim. E também a beleza da pequena grande coisa que é isto, o diálogo. Acho que é muito importante nós conseguirmos dialogar também com pessoas que não necessariamente concordam connosco, ouvir o contraditório, sempre com respeito, pelos direitos humanos principalmente, mas acho que não podemos perder esta capacidade de dialogar com calma e com respeito pelo outro. Pois é, temos tudo a ganhar com isso. É verdade. Obrigado. Obrigada eu. Gostei muito. Também eu, obrigado. E terminou assim este episódio com a comunicadora e oradora Catarina Oliveira. Estou muito contente por termos feito esta conversa. Sigam-na na página Espécie Rara sobre Rodas. Espero que tenham gostado, eu gostei muito. E sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, ponham coraçõezinhos, likes, enviem emojis, sei lá. Digam coisas, podem sempre encontrar-me nas redes sociais, gosto do vosso feedback. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração do Tomara. As fotografias foram desta vez do Tomás Almeida e a edição áudio é, como habitual, do João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Este podcast entra agora de férias para uma pausa de algumas semanas. Sugiro que aproveitem esta paragem para recordarem ou ouvirem alguns dos episódios mais marcantes da última temporada, que serão agora republicados. Tenho muito gosto em terminar esta série com a Catarina Oliveira. Espero que este episódio seja muito ouvido, publicado. Digam coisas, quero mesmo saber se o ouviram até ao fim. Vamos dizer assim, se calhar um vernáculo, qualquer coisa que só mesmo quem ouviu esta parte. O que é que podemos dizer assim, uma coisa qualquer, assim muito particular? Olha, façam ócio não criativo, descansem sem pensar em nada. É verdade. E um vernáculo, não? Não sei. Que vernáculo é que tu gostas de usar? Olha, nem sei tanta coisa. Diz não me lembro de nenhum. Atira-tão do Porto, Catarina. Olha, especial é uma francesinha com ovo. Como é que é? Como é que é? Sim, porque as pessoas dizem sempre que as necessidades das pessoas com deficiência são especiais e que nós somos seres especiais. E eu digo sempre, especial é uma francesinha com ovo, que é muito boa no Porto, faz favor. Adoro. Olha, portanto, quem ouviu até aqui já sabe que especial é uma francesinha eu vou colocar esta questão. Exatamente. Que é quem ouviu. Muito bem. Só quem ouviu. Ou podes colocar o que é especial e quem ouviu até aqui vai saber que é uma francesinha com ovo.
Perfeito, é mesmo isso. Bom, adiante já que na próxima temporada surgirão novidades francesinhas com ovo e talvez vegetarianas, porque eu não como carne. Desejo-vos até lá boas festas, boas refeições, bons brindes, bons abraços. É bom, os abraços são sempre bons. Inúmeras razões para celebrarem, inspiradoras conversas com empatia. Até breve. Catarina, como é que te despedes das pessoas? Primeiro agradecer-te, dar-te muitos parabéns pelo teu trabalho e agradecer a toda a gente que nos ouviu e não descurem do vosso papel individual de serem agentes de mudança em prol da acessibilidade também. Carago. É verdade. É verdade. Obrigado. Obrigada.